Sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso canal. Antes de começar aqui a gente apresentar o nosso convidado, deixar a minha parceira falar um pouquinho. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pois é Talk. E hoje a gente quer falar com vocês. Cara, tem uma pessoa que veio pra cá bugar. Hoje o assunto tá polêmico, hein? É uma polêmica. Mas antes de começar, eu quero agradecer a todos os patrocinadores que fazem com que esse programa seja gratuito pra vocês. Tem alguém pagando a conta do mês aqui. Conta. Exatamente. Eu quero começar falando pra vocês da iVix, que é a produtora que faz esse episódio acontecer com imagem e som de qualidade. Se você ainda não conhece, arrasta aqui pra cima pra você ver nos comentários o link de acesso pra você fazer a sua consultoria para ver se funciona para você ou não. Quem mais, Sam? Gente, a gente também tem o MatePad, que é um CRM de automação para sua empresa do cleaning. Se você tem uma empresa de limpeza e você ainda não tem um CRM de automação, você tá brincando de ser empresário. Então corre lá, baixa o aplicativo, experimenta, se apaixone e depois você me agradece. É isso aí, só que nem tudo são trabalhos, né? Às vezes você tem um passeio para fazer, uma viagem para fazer, um casamento para ir, uma festa de aniversário e você precisa se perequetar, né? Se embelezar. Ficar toda assim, gatinha. Belezinha aqui. Ou você acha que eu acordei desse jeito? Não. E para isso, você vai precisar conhecer a Lara ou Larissa Makeup, que atende na região de Kennesaw, aqui no estado da Geórgia. Se você ainda não conhece o trabalho dela, eu te garanto, eu assino embaixo. Muito bom atendimento e muito boa qualidade. Afinal, isso aqui tá durando o dia inteiro, né, Sam? Use e recomendo. Exatamente. Mas nem só de Lara Makeup se vive uma mulher embelezada. Quem A mais? gente também precisa de alguém para cuidar dos nossos lookinhos, aquilo que realmente a gente é, transparecer pro lado de fora. E a gente tá falando da Bruna Imagem e Estilo. Gente, a Bruna, ela faz todos os trabalhos relacionados à moda ali, né, da sua imagem, para trazer quem você realmente é, o que você quer passar, porque a sua imagem, ela fala antes de você abrir a boca. Então, quando você chega no ambiente, 3 segundos, a pessoa já identifica ali se ela vai confiar ou não em você, se ela vai te dar ouvidos ou não. E tudo isso tá passado através da sua imagem e do seu estilo. Exatamente. Agora, falar de imagem, ele veio até dando match no cenário, né, Sam? Dá uma olhadinha pro nosso convidado. Será Tá por quê? dando match. Hoje nós teremos o Jean aqui com a gente, que é um participante que participou é boa, né? Redundância. Que é uma pessoa que participou agorinha daquele programa Legendários, que os homens vai e volta tudo renovado, e a gente vai perguntar, tintim por tintim. Será O que que acontece aconteceu lá? ali? Vamos descobrir. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado, gente. Obrigado Gente, pelo convite. É isso aí. O Jean, ele percorreu, né, uma jornada. Eu vou ler um pouquinho, porque é muita coisa aqui. Eu falei que eu sou uma apresentadora. Não consigo decorar Informação. tudo, gente. É muita coisa. Vamos lá. Desenvolvimento. Exato. Percorreu uma jornada ousada, né, com raízes no Pará e um destino traçado pela fé, resiliência e superação. O Jean, ele é empreendedor, reside aqui na Geórgia, com uma trajetória que inclui alianças com o Legendário e transformações pessoais profundas. Inclusive, vivenciando a imigração de forma intensa. A gente Ei, vai tem babado, abordar. hein? Tem babado. Tem O episódio hoje tá babado. demais. É isso, Jean, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e abrir um pouquinho da sua história com a gente. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Acho que a gente tem sempre algo para compartilhar com as outras pessoas, até uma questão de inspiração, né? A Exato. gente tá sempre inspirando pessoas. Exato. Exato. Então, pra quem ainda não te conhece, se eu te fizer a pergunta direta, quem que é o Jean como pessoa, como ser humano? Quem é você? Olha, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou filho, eu sou pai, né? Tenho uma filha maravilhosa e uma pessoa que se esforça muito, né? Tô sempre buscando me tornar uma pessoa melhor, né? Sempre lutando para ser alguém melhor, sempre tentando ajudar as pessoas de uma melhor forma possível, porque eu acredito nisso, né? A gente nasceu para contribuir com alguma coisa. Com certeza, né? Nossa história tem que servir de algo, né? Tem que servir. Jean, você nasceu no Pará. Você foi criado no Tocantins. Depois você voltou, parte da sua infância, na verdade, você passou no Tocantins. E aí você voltou pra Xinguara, falei certo? Na verdade, eu nasci... Na verdade, eu sou da fazenda, da roça, né? Qualquer lugar que tiver mato, tô brincando. Então, eu nasci na cidade de Rio Maria, no município. Depois eu fui para o Tocantins aos 5 anos e regressei aos 8, 9 anos, alguma coisa. Porque é uma longa história, a gente acaba perdendo tempo. E, posteriormente, fui morar na região de Xinguara, que eu considero minha segunda casa hoje. Que aí você ficou aí até Até eu mudar pra vir cá? para cá, sim. Legal. O que essas raízes influenciaram em quem você é hoje? As mudanças, os locais que você passou, o que isso influenciou no Jean adulto hoje? Olha, eu acho que
pelo fato de eu ter vindo de uma família muito simples, muito humilde, até falando financeiramente, eu acredito que eu tive que crescer um pouco antes da hora. Um dos motivos de eu ter vindo para cá foi aquela esperança, eu acho que todo filho tem. Você vê o seu pai não está numa condição muito boa, suas irmãs, aquela coisa, e eu sou o único homem lá de casa, eu tenho 3 irmãs. Você vem naquela esperança assim, nossa, eu tenho que me esforçar um pouquinho mais do que os outros para que eu possa ter uma vida melhor, né? Tanto que eu sei, eu tenho essa consciência, eu falo para minhas irmãs, olha, vocês estão aí, vocês me dão suporte, mas pode deixar que a parte do financeiro eu resolvo isso aí, né? Então, o que me motivou a vir, e foi muito bom para mim, porque assim, me ajudou a não me perder aqui, porque eu vim com foco, apesar que eu moro aqui hoje, mas eu ainda continuo mantendo aquele foco do início, eu nunca desviei o meu foco. Hiperfoco. Janda hiperfoco. Todo mundo hiperfoco. Só eu e assim, Jaguirão. Você se descreve como uma pessoa simples, humilde, temente a Deus, todas essas vertentes, certo? Sim. E fiquei sabendo que você se acha imortal? Como Eu sou uma brincadeira. Como isso se aplica na vida real? É porque, igual eu tô falando, né? Devido a gente ter muitos sonhos, muito projeto, aí você vai fazendo coisas, parece que você não vai morrer nunca, você tá sempre buscando coisas. Sonhando. Então, assim, eu já tô 40 mais hoje, mas todo mundo que me conhece sabe disso, a minha energia é de uma pessoa de 25, eu não fico aí chorando pelos cantos, igual eu vejo muita gente já tá se arrastando com 20 anos, né? Falta esperança, falta um monte de coisa aí. Não sei se é a esperança, não sei se é talvez sonhar um pouquinho mais do que outras pessoas, entendeu? Então isso acaba, eu acho que todo mundo tem, todo mundo não, quem sonha tem essa coisa assim, parece que você tá fazendo um plano que você nunca vai morrer, tipo, sou imortal, legal. Entende? Não, é baseado nisso aí. Você uma brincadeira. Não, muito bom, porque realmente, porque se a gente for pensar, vou morrer amanhã ou qualquer hora, você meio que desanima, né? Você fala, pra que eu vou trabalhar tanto? Pra que eu vou construir tanto? Se eu vou morrer agorinha? Gente, a vida é um jogo que você não sai vivo dela. Então, pra que você vai se preocupar, né? Bora pra exato, frente. Mas você não sabe também se você vai viver 80, 120, 60. O limite da minha aposentadoria ali, receber até os 120. Eu sempre brinco que eu não vou ser aquele velhinho sentado na frente da TV assistindo. Vou estar do lado de fora cortando grama do meu quintal. Eu vou ser a pessoa que vai estar apresentando os programas de quem vai estar assistindo. Dos velhinhos. Então, hoje falamos com o Jean, 120 anos, e continua fazendo tudo de casa. Tipo isso. Muito bom, muito bom. A sua trajetória, né, quando inclui ter vindo aqui para os Estados Unidos, em um momento o homem foi preso pela imigração, Sam. Conta esse babado. Fiquei sabendo até rolando festinha de aniversário lá dentro. 2 momentos, né? 2 momentos. Nossa, isso aí é loucura. Na entrada e logo quando eu estava aqui. Mentira. Acho que mais de uns 15 anos, mais ou menos. Conta pra gente essa experiência, porque é loucura? Não, vai chegar ser preso? Conta aí. Conta aí. Eu vim aqueles caminhos. Pega a pipoca, que lá vem a história. Eu usei aqueles caminhos, né, que todo mundo sabe. E aí eu fui pego na entrada e lá eles dão um processo de retirada. Você pode contar pra gente como que foi essa experiência de ter vindo? Você vai caminhando? Cai. Então, mas como é que é? Dá pra contar? Eu não sei. Foi sofrido, não foi? Não. No caso de muitos, não é tão sofrido assim. Mas você corre risco, sim. Não tem como não correr risco. Você tá numa terra desconhecida. Vamos lá, eu tenho uma... A gente entrevistou uma pessoa que passou um perrengão, lembra? Sim, mas eu tenho uma amiga assim, uma pessoa que trabalhou comigo, que ela veio, cai, tal. Uhum. E aí ela conta que, tipo assim, cara, eles, tipo, afundavam pra não levar tiro, tipo, na água, à noite, Então era uma coisa bem pesada. Eu não cheguei, não passei sobre isso, não. Nós atravessamos o rio, de fato, nadando e tal. Então, tipo assim, tinha um processo lá. Claro, né, Jean? Porque você nunca vai morrer, você tava... Naquela época eu não achava isso. Lugar desconhecido, não falava nada, nem inglês nem espanhol. Você imagina, né? E preso logo na entrada. Você não sabe o que vai acontecer logo um dia depois. Gente, esse negócio de não falar a língua é muito engraçado. Porque pensa o desespero que você tava passando de estar lá. Acredito que tinham pessoas gritando, falando coisas. Você tava tipo, o que tá acontecendo aqui? Porque eu não tô entendendo nada. Quando eu tava aqui nos Estados Unidos, tinha 3 meses que eu tinha chegado. E eu fui tentar... 6 meses, né? Fui renovar minha drive na Califórnia e tal. E fui de avião. 6 horas de viagem. Pegamos uma turbulência que eu achei que ia morrer. Foi a única vez que eu vi no avião cair máscara, né? Uhum. De verdade, só vi em filme. E o piloto dava várias informações em inglês. Eu ficava assim, gente, não é possível que eu vou morrer, eu não vou entender uma palavra que tá acontecendo, eu vou morrer sem saber o que aconteceu. E aí foi desesperador. Eu acho que a situação é tipo essa, né? Se você não fala o idioma, você não escuta. Sempre tem. Sempre há um desespero, porque é algo desconhecido para você. Sim. Você não sabe o que vai acontecer. Além disso, você tem as histórias que todos sabem, né?
coisas ruins que acontecem, você nunca sabe. É uma aventura buscando por sobrevivência e por uma vida melhor, né? E aí chegou, foi preso, e aí? Fui liberado. E aí segue todo aquele processo burocrático que até hoje isso atinge muitas pessoas, né? Pelo fato da sua entrada. Então, alguns anos se passaram e hoje eu sou cidadão através de um outro processo, né? E no dia do meu aniversário, simplesmente eu fui trabalhar, né? Às 6 horas da manhã e me apareceram lá com uma ordem de deportação. Claro que a gente vai tentar negociar, não consegue. Tentei meio que fugir, não consegui também e fui preso. Foram Isso quanto tempo depois? Uns 5 anos depois. 5? Uns 5 anos Meu depois. Deus. Estava no 5 anos. processo? Estava no processo, tem data, dia, hora e tudo mais, né? Uns 5 anos depois. Caraca. Loucura. Mas aí, beleza, prende. Como que é aqui dentro? Aí você fica sozinho na cela, ou fica um monte de gente Eu fiquei um junto? curto prazo, eu não fiquei muito tempo, né? Eu fiquei um curto prazo. E até houve uma brincadeira, né? Claro Escuta que essa aí. na parte de estar nervoso ali, na época eu era casado, e eles tiveram que subir, pediram para subir para ver se tinha mais pessoas, e enfim. Em casa? Em casa. E eu falei, não, ok, não posso fazer nada, já tô preso mesmo, né? Subi, mostrei para eles, e minha ex-esposa na época chegou nervosa, eles pediram água, eu fiz uma brincadeira lá para acalmar os ânimos ali, ela, vocês querem ice? Eu falei assim, não, ice são eles, os caras entenderam a piada e começou a sorrir, tipo, eu não vou ser o cara que vou bagunçar com tudo aqui, né? Eu falei, não, são eles, e pronto, sorrimos. Não, Aí você fala, não, eu tô bem de ice, eu tô de boa, não quero mais não. e Bota assim, na minha cara. e aí a gente foi conversando no meio do caminho, eles falando que ia me prender, me mandar embora. Eu falei, vocês não vão, entenda, vocês não vão. E fomos discutindo até lá. Eles falavam que sim, eu falava que não, né? Até porque a ordem de deportação, ela não é um convite imediato pra sair do país, né? Ela é a ordem, mas aí você tem algumas... Eu formas de já tentar. tinha aplicado, honestamente falando, pela minha ex-esposa, era processo de U-Visa. Eu acho que hoje é bem comum, mas na época não era. Eu fui da Geórgia, como brasileiro, nós somos um dos primeiros casos do nosso advogado, né? Que era uma remessa de 10 mil, eu não sei se continua ainda por ano. Então a gente era o teste dos testes. Tudo Vê se poderia não- dar certo, ou tudo tudo errado. poderia, nem o advogado sabia exatamente como funcionar. Ele foi honesto, né? Cai quem quer. Sim. Então aconteceu. E a parte engraçada, que quando chegou lá dentro, os agentes sabiam da data do meu aniversário, claro, né? Tava Cara, com papel. apresentou, foi no Mas dia do chegou aniversário lá, dele, Sam. no dia do meu Tem aniversário. uns que ganham uns presentes tão bons, outros uns presentes tão ruins. Não, mas Mas pelo escuta menos essa aí. marcou a minha vida, né? Ó. Todo dia 24 de novembro eu sei que eu fui preso. É isso que eu tô falando. Olha Um pelo lado presentão. bom. Tudo tem um E olha lado que bom. reviravolta, hoje é cidadão, você podia Hoje sou encontrar... cidadão. Mas conta o que aconteceu lá no dia do seu aniversário. Olha o Ice. O mesmo agente Mentira. falou, mira, em espanhol, claro, né? Não sei se, Não fala espanhol. não sei se era uma português. provocação. Mira, és o cumpleaños de hoje. E todos que estavam lá começou feliz cumpleaños. Mentira. Provavelmente, pelo menos, eu fui o único a receber. Uma situação dessa, Parabéns ninguém da mais... imigração. E tá tudo bem. Cara dos policiais, aí é loucura, hein? Eu ficava olhando, será que é de coração mesmo ou é falsidade? Esse sensacional presentão que a gente preparou pra você. Tá aqui, que tal ó. uma passagem de volta? Mas não funcionou. Aí é Ai, que loucura, é loucura. loucura. Como que é esse extremo? Porque deve ter passado uma dificuldade, né? Você já estava com a vida estabilizada aqui depois de 5 anos, aí tomou esse choque. O que você conseguiu tirar de aprendizado dessa situação? Isso de alguma maneira moldou a tua visão aqui nos Estados Unidos? Eu sempre tenho algo, eu sempre falo, né, que eu tenho que falar mais as coisas, porque normalmente as coisas que eu falo, já uma convicção minha acaba acontecendo. Dentro de mim, eu sempre tive convicção, mesmo a situação tudo jogando contra, que eu ia ser legal no país. Né? Então, assim, se você for analisar desses problemas, né, de corte, essas coisas, é quase um milagre você pegar, você imagine eu, né, encaixar nesse programa e tudo mais, é quase você jogar lá na Mega Sena, Mega Milha e você ganhar. Verdade. É uma coisa, digamos assim, uma coisa que não é sorte, na verdade, né? Acho que Deus tem um plano na vida de cada um. Na minha vida agiu dessa maneira. Então, assim, eu sempre consigo ver as mãos de Deus, mesmo no impossível, mesmo a gente tem as brincadeiras que a gente fala, mesmo eu todo errado, né? Deus sempre tem um plano para você, né? E o meu foi dessa forma. E eu até brinco, eu vejo muita gente, porque eu quero pegar documento, eu quero isso, mas às vezes as pessoas não estão dispostas a passar por um risco, Processo. né? E o que eu acho que
toda dificuldade a gente tem que ver como uma oportunidade para melhorar alguma coisa, ainda que seja ruim no momento, ainda que você passe por dificuldade, né? Eu sinceramente, eu não sou uma pessoa emocionada quando acontece qualquer coisa de ruim. Eu sempre mantenho a calma, eu fico só esperando o que vai acontecer, vamos lá, tiver que negociar, se tiver que resolver rápido, entendeu? Eu sempre ajo assim, em qualquer situação. Não sou aquela pessoa assim, tipo, até eu tava vindo com a minha filha ontem e do nada a faixa ali perto ali em Marieta, um acidente, a faixa parou. Minha filha fez assim, eu só peguei o carro, joguei para cá e fui embora. Se uma pessoa nervosa, ela pode bater o carro. Então, eu tiro o carro do nada, eu tô sempre ligado, entendeu? Ninguém é perfeito, na verdade, tudo pode acontecer. Mas eu sempre tento manter a calma. Mas eu vejo como aprendizado. Acho que tudo que acontece, a gente tem que pegar isso como aprendizado. Falar assim, não, peraí. E até motivação para você. Se eu já passei por uma situação ruim, a mesma coisa do emocional. Sempre que você passa por algo ruim, quando vem algo ruim, você fala, peraí, mas eu já vi isso lá atrás, eu consegui. Vai ser só mais uma vez. Né? Mas essa cabeça desse Jean que você tá falando aqui agora, ela era sempre assim? Ela deu uma mudada pós-Legendários ou ela deu uma aperfeiçoada pós-Legendários? A gente sempre tem aquela brincadeira que as pessoas velhas são mais chatas, né? E lá de casa eu sempre fui o chatinho. Lá de casa. Tanto é que treta com as minhas irmãs, com a minha mãe, com todo Por isso que ele é o mais velho de casa. Não, eu não sou o mais velho. Ah, você não é o mais não, velho? tem duas irmãs mais velhas. Né? E uma Ele era o mais nova. velhinho. Eu sou velhinho, eu sempre fui chato. Todo mundo sabe. Dessas questões de querer ser certo, de querer fazer o certo, de querer fazer dar certo. Então, assim, mas sim, molda muito. Molda muito. Tanto é que hoje eu falo, eu não quero ter a idade mesmo, cara com 20 anos, motivado, sonhador. Parece que as coisas hoje estão mais fáceis. Entende? Você olha e fala assim, não, eu não vou por aí, eu já me dei mal aí, né? Eu já tive muitas percas por, né? Sei demais, querer fazer demais. Inclusive, no movimento lá, tinha uma dinâmica lá, aí a pessoa que me confessou, que me tirou do momento, que eu estava muito empolgado, eu iria me machucar. Eu falei, mas eu estava lá para isso, entende? Tipo assim, mas na verdade não era essa a dinâmica, né? Eu pensava que seria, mas eu estava lá tentando dar o meu máximo para chegar onde tinha que chegar, Sim. né? Então eu sempre fui meio assim, tipo... Tanto é que as minhas amizades sempre foram pessoas mais velhas, eu tenho poucas amizades, eu conheço muita gente, mas assim, bem seletivo nas coisas, né? Bem seletivo. Legal. Vamos falar um pouquinho de Legendários então, né? Bora. O Legendário... Agora vem o... Legendário, ele é frequentemente taxado, né? Um pouco criticado pelas pessoas como uma seita, algo retrógrado. Eu queria que você falasse um pouquinho, você mesmo mencionou que o projeto era 100% alinhado a Deus, né? Aos valores ali de Deus, tudo. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que realmente desse uma esclarecida sobre isso, explicar um pouquinho melhor sobre o que é. Porque todo mundo ouve falar, mas só sabe quem participou. Então eu queria que o que você puder falar, também, claro. Eu não pode sei, falar muita parte. Eu acho assim, eu vou falar algo. Pode ser que alguma coisa que eu falo não está alinhado com o movimento, o pensamento dos organizadores, entendo. Que fique né? claro, ele não... Que fique claro. Eu não estou falando, apesar que a gente tem, né, autorização para falar e tal, mas eu não vou falar em pensamento das pessoas. Eu vou falar da minha experiência, né? Na minha opinião, eu sempre falo isso. Quem critica demais é porque está querendo ir, só não tem a coragem que os outros têm. Isso em qualquer as outras... Eu ia falar isso, não é nem no Eu tenho experiência, tudo. eu tenho experiência. Uhum. Às vezes eu gosto muito de política, não porque eu acho um negócio muito baixo, mas é uma das maneiras de mudar a sua cidade, queira. Ou eu acho que a única frase que aquele moço, que eu nem sei se é dele, lá do Brasil, né? Vocês sabem quem que eu tô falando, que fala assim, que não gostar de política é ser comandado por quem gosta. Eu não sei se ele roubou isso de alguém, mas tudo bem. Isso aí é outro problema. Isso que eu nem sei se eu posso falar isso. Não sei se é autoria, mas é isso. Mas entende? Então, às vezes que eu consigo incomodar alguém é só quando eu estou em movimento em alguma coisa. Quando eu estou quietinho, tranquilo, ninguém fala nada. Então, eu acho que quem critica demais quer ir e não tem coragem de ir. E deveria ter, viu? Porque Ou está tão infeliz, entende? Que vai arrumar um problema. Gente infeliz arruma problema também. Agora, voltando para o movimento... Depois do meu tapa na cara? Pera. Vamos lá. Se você, ainda que você não receba do espiritual, né? Só de você fazer parte de exercício físico, talvez já te livra até de uma morte, de alguma coisa que você... Entende o que eu estou falando?
Talvez você está na sua casa, sentado na frente da TV, comendo igual um maluco, né? Ansiedade, enfim, eu não vou julgar ninguém, né? Mas Só de você ficar um pouco, né? Só de você Sair sair ali. 3, 4 dias do celular, já ajuda muito. A gente sabe que é bom, a tecnologia é bom, muito bom, mas tem que saber usar, sim. entendeu? Tem que saber usar. E eu não sei usar, vou ser honesto, eu tô exagerando nesse trem aqui. Vamos deixar de lado, né? Viver o presente, né? Eu acho. Então, assim, existe uma... Quando se trata de religião, existe uma teoria de pessoas uma vez salvo, salvo para sempre, outras, né? Enfim, tem esses julgamentos dentro, né? E aí a questão é, tá bom, se você acredita que você não vai para o céu só porque você cometeu um pecado, siga a sua linha de pensamento. Mas isso aí, aquele outro chegar lá e for realmente, o que você ganhou ou perdeu com isso? Você tá entendendo? É a mesma coisa. Vai para o movimento, ainda que você não recebeu, não foi transformado ali, mas você já ganhou alguma coisa. Não, e outra, é permanecer onde está hoje. Se não está te dando frutos da forma que você queria, o mínimo é tentar algo novo. Algo Quer novo. resultado novo, Algo novo. movimento diferente. Algo novo. Uma das coisas que o homem tem, né? A mulher fala na linguagem dela, e o homem também tem sua maneira, tem seu estilo. Então, eu não tenho autonomia para falar sobre a mulher 100%, porque eu não sou mulher. Eu não sei quais são as emoções. Do mesmo jeito, os homens. Uhum. No meu modo de ver, isso é uma coisa que eu vivo, muitos companheiros vivem também, o homem ele é muito fechado. A mulher, acontece alguma coisa, por exemplo, acontece uma traição, né? A mulher traída, ela se junta com as amigas, ela vai chorar. O homem não. Porque o homem vira zoeira até na boca dos próprios homens. Então, o que ele faz? Se retrai. Você não vai ver um homem endividado falando que tá com dívida, que tá com A problema. amiga fica, amiga, meu cartão esse mês. Estourou você tudo. vê. Amiga, tá com limite sobrando? Me empresta aí. Entende o que eu tô falando? Então, lá é um lugar de conexão. É igual eu falo, ainda se você não conseguiu se destravar para receber do espiritual, né? Que eu dificilmente eu acredito, né? A gente tem exemplo, quem foi nos testemunhos, né? Isso estava lá fora, no dia da chegada lá, cada testemunho. Pai que estava distante de filho, que se conectou, filho que falou fui porque minha mãe obrigou. Inclusive lá falaram, entendeu? E voltaram mais unidos. É ruim um movimento desse? Não, já. Eu acho que, igual você tá falando assim, mesmo que você não receba do espiritual, mas de alguma forma vai te ajudar. Mas eu acho quase impossível você não receber do espiritual a partir do momento que você tira as distrações. Porque é exatamente o que esse movimento faz. Não participei, sou mulher, não posso, mas assim, Uhum. pelo que eu ouço falar, eu acho que é exatamente isso. Você tira as distrações. Você vai tirar o celular, você vai tirar o sexo, você vai tirar a televisão, você vai tirar os amigos, você vai tirar a bebida, você vai tirando as distrações e vai estar num local onde é um ambiente com pessoas que tá pelo menos vibrando numa energia parecida. Que é uma mudança, quer descobrir algo novo, estão tentando. E aí, a partir daquilo, eu acho que não tem como a mudança espiritual, a conexão com Deus, ela não chegar. É meio que aí tirando mesmo véus, e chega um momento que a conexão acontece. Exatamente. Só o fato de você se distanciar, e é como eu falei, o homem ele se retrai aqui no mundo aqui fora. Lá é impossível. Por quê? As pessoas não vão abandonar ninguém, isso eu te garanto. A pessoa já percebe e fala assim, uau, tem alguém que importa comigo, eu tô aqui todo despedaçado aqui. Para você ter noção, isso foi colocado lá fora também, na chegada, né? De pessoas desejando a morte quando estava dirigindo. Você imagina? Pensamento suicida, né? Aí eu falo, chega num lugar onde a pessoa consegue se abrir, consegue se conectar. Pessoas que queriam desistir, o outro chega lá, não, vamos, nós somos uma família aqui, a gente tá junto aqui. E nós ficamos lá, você já sai com um monte de amigos, um monte de conexão. Pessoas verdadeiras, pessoas que realmente estão dispostas e que não são pessoas, né, super-heróis. Às vezes você olha na pessoa, digamos que você é muito julgado pelo aquilo que você tem no mundo real, né, aqui fora. Então você olha, o cara é um empresário aqui, às vezes você fala, nossa, não vou falar com esse cara porque a cabeça dele é diferente. Lá não. Lá não existe. Lá existe pessoas. Gente, contar um negócio que não tem nada a ver, mas você falando isso me lembrou, né? A grande maioria sabe que eu treino jiu-jitsu. E jiu-jitsu, cara, ninguém sabe quem é você fora. É exatamente isso. Você pode ser um empresário, assim, top, mas lá dentro você pôs o kimono, você é o carinha ali, o João. Se apanhando, você é o carinha que apanha. Esse é o carinha que apanha, esse é o carinha que bate. Aí, gente, teve um dia que tinha um rapaz que ele até faleceu, que ele fazia coisa errada, né? E aí teve um dia que aí todo mundo meio que sabia, né? Aí tava treinando ele e o policial.
A gente tava assistindo o treino e falou, o jiu-jitsu é engraçado mesmo. É o único lugar que Une tem um todo policial e um Apoiando pro ladrão. carinha. E se sair ali mais tarde, ele prende ele. E se sair, ele prende. União. E o rapaz até faleceu, foi pego aqui. Agora, vamos lá. Participar, né, de um... É como se fosse um retiro, né? Um retiro, assim, com componentes físicos, mentais, espirituais. Para alguns pode até parecer radical. Mas da sua vida, o que foi mais transformador para você nessas 72 horas que você ficou enfiado numa montanha aí com um monte de homem? Primeiro, se eu comentei com todo mundo, eu falei assim, olha, tem uma coisa que a gente tem que valorizar. Às vezes, vamos ser honestos, você está indo para um acampamento, você vai subir montanha, você já pode imaginar que a comida também não vai ser, né, igual na sua casa, né? Até o 5 estrelas. Sim. Você não está indo para um hotel. Então, nessa hora, você já começa, né, a perceber, às vezes o tanto que a gente é ingrato com as coisas. Às vezes você está com um monte de comida em casa, está sobrando as coisas e você está lá reclamando de certa forma. Você só não admite, mas você está reclamando, né? Eu aprendi muito com essa questão de gratidão. Às vezes você acha que você é o maior grato, aí você percebe, fala, não, tem muita coisa que eu preciso, né? Às vezes você levanta o dia, tá cheio de problemas, você agradece a Deus pelo dia, você vai empolgado, você fala, não vai dar certo. Mas e os mínimos detalhes também, né? E a outra coisa foi justamente ver o ponto que às vezes eu tô ali com um emocional, todo mundo tem suas quedas, né, altos e baixos, e você acha que você tá na sua pior fase. Quando você vê outras pessoas, você fala assim, não, eu vivo num palácio, eu tenho uma vida que tipo assim, é que eu queria ter, né, porque a gente sempre, eu tenho essa brincadeira fora também, eu falo, você tá achando que sua vida tá ruim, você vai lá, vai no Instagram, vai ver notícia que você vai ver que tem gente 10 vezes pior do que você, né? Mas lá foi direto ali aquele momento único que faz a gente repensar nessas coisas, né? Repensar, valorizar mais a sua cama, né? Às vezes o ar só quebrou um dia, você tá lá chateado, só porque o técnico não veio no horário que você pediu ou mandou, sei lá, né? Enfim. Ou né? a internet faltou. Ou internet, você fica... A energia acaba um dia, a gente acha que vai morrer. Acha que vai- Da casa. acha que vai morrer, né? Então, assim, eu acho que isso aí acaba te moldando e não tem como acontece a próxima situação e você não lembrar, né? Sempre você vai voltar naquilo que te fez bem, que te transformou, entendeu? Sim. E outra coisa, assim, ajudar as pessoas sem compromisso. Quando eu falo sem compromisso, alguém chega em você e tô precisando do dinheiro, você vai lá e do dinheiro que você tem e tudo mais, né? Mas só o fato de você ver uma equipe trabalhando de graça, na verdade, de graça não, a maioria acho que paga para estar ali, ou seja, investe, né? E aí onde vem o ponto, para pessoas lá de fora que não sabem o que é tão simples pegar, comprar um ticket, um ingresso e ir lá fazer para criticar. Mas é o que eu falo, que quando a coisa está fazendo efeito, incomoda muita gente. Você se posicionar incomoda muita gente. Sim. Eu acho que, assim, eu não, igual eu falei, eu não tenho propriedade para falar sobre o assunto porque eu não estava lá dentro. Mas eu imagino, assim, o que você está trazendo aqui, imagino que é como se fosse uma mentoria. Tem gente que taca o pau em mentoria. Fala que mentoria não presta, não ajuda, não. Sabe quem são essas pessoas? Quem só escuta e acha que as coisas vai resolver. Você vai lá, participa e fala, não, agora destravei tudo. Destravei o negócio, não sei o que. E não entende que... É tipo aquela frase, a oração sem a ação de nada vale. A sua ação de estar no local e não pôr em prática de nada vale. Se você vai para um evento desse com seus ouvidos tapados, você já vai pronto para criticar, já vai pronto para falar Coração mal, para fechado, ficar né? julgando o outro. Coração fechado, você olhando pro outro pensando, não vai aguentar nada. Sei lá, porque eu não sei o que é que você fala lá dentro, mas assim, julgando o outro, mais preocupado com o que o outro tá fazendo do que com a sua própria conexão. Você vai para um lugar assim, realmente pode ser que você não tenha mudança nenhuma. Mas Sim, então, claro. e o que você vai fazer após isso? Criticar. É o que te Criticar. resta. Porque a pessoa, quando ela tem uma mudança interna e boa na vida dela, se ela não quer falar bem sobre a coisa, ela fica calada e guarda pra si. Sim. Mas mal ela não fala. Exatamente. Se teve uma mudança dela. O mesmo que eu tava dando o exemplo da mentoria é isso. Tipo assim, muitas mentorias eu escuto muita gente falar, fiz tal curso, comprei não sei o quê, e não resolveu nada. Aí você pergunta, o que você colocou em ação? Não, eu fui. Amor,
de informação para informação, o mundo tá cheio. Se você não colocar em prática o que você aprendeu, você não vai ter resultado nenhum. Aí você vai realmente falar que é ruim, mas não é que é ruim. O conhecimento sem ação não vale de nada. Não. E acho que é a mesma coisa no A mesma coisa. local desse. Exatamente. Aí depois, Cíntia, não gosta de mentoria, um exemplo, né? Não vai descobrir como que compra passagem de $15, né? Exato. Aí, ó, Né? ensinei. Viu? Por que eu não aprendi? De nada, viu? De nada. De né? nada, obrigada. Tá vendo? Aí, Tá vendo? viu? Tá Você vendo? vê Um como passa pro outro, a ideia é. girar? Uhum. Isso. E alguém me contou, não descobri sozinha. É o que eu sempre falo. Você estava falando, é claro, você está usando o exemplo de mentoria, e quando eu falei que eu sou meio chatinho, é porque direto tem essas situações. Faço algo, por exemplo, alguém descobre e começa ali, né? Como diz, na roça, a gente fala cutucar, né? Sim. Enfim, aí a pessoa fala assim: ah, você deu dinheiro. Inclusive falaram que eu dei o dinheiro pro movimento. Eu falei: não, primeiro, o dinheiro é meu, eu faço, né? O que eu bem entender. Né? E não foi só esse, não. Eu já fiz doações bem mais altas em relação a isso. Mas aí a pessoa tá no momento ali, eu falo, pois é, mas aí você não contribui com isso aqui, com curso, alguma coisa, mas você dá pra empresa de cervejaria. Ah, mas eu tô comendo. Pois é, cada um se alimenta do que quer. Exato, mas Tá tudo bem. se você está pondo dinheiro tudo em bem. algo, provavelmente que você teve algum benefício E com às aquilo. vezes eu ainda brinco que quem fala isso são pessoas próprias. Eu falei assim, agora você tá querendo me ensinar a administrar o meu dinheiro? Tipo, não faz sentido. Claro, a gente brinca, mas a gente também, né? Sim. Dá uns bons exemplos. Como que você responderia, né, a críticas? A gente deu uma estudada, deu uma olhada nas críticas, né, desses povo em mequetrefe de Instagram, falando que esse movimento é tipo que tá na moda hoje falar de espiritualidade online, de espiritualidade no Instagram, ou tá na moda, não sei o quê, e falar mal sem ter participado. Se você tivesse agora a oportunidade de responder essas críticas, como que você responderia um ser humano desse? Sempre vai estar na moda alguma coisa. Sempre vai estar na moda, né? Provavelmente quando vocês se converteram, alguém falou, ou enfim, que estava na modinha. Teve um movimento muito bom, inclusive em Atlanta, que eu participei, que era o Encontro com Deus. Isso aconteceu no mundo inteiro, no Brasil inteiro, né? Falavam que era modinha. Quando que as pessoas vão entender que tem que usar as ferramentas necessárias? Se amanhã o movimento for para a rua, abordar pessoas na rua, que vá. Ah, é modinha. Agora você aproveita a modinha. Mas ninguém vê modinha de jogar nos jogos de azar. Morango Ninguém do fala amor. do morango do amor. Ou negocinho. Ruim demais, você experimentou? Experimentei isso. Você viu pelo que menos um morango chama atenção? As pessoas estão procurando distração o tempo inteiro. O tempo inteiro. Enquanto pessoas estão avançando. E são as mesmas pessoas que vão ficar reclamando no futuro. Vai reclamar da política. Um amigo meu recentemente me chamou no Instagram, começou a mandar as coisas e tal. E eu falei assim, olha, tudo isso pode ser verdade, pode ser mentira, mas a única coisa que vai mudar a vida individual de cada um é você levantar cedo, trabalhar, traçar projetos e continuar sua vida. Esquece. Esquece. Jesus veio e deu a vida e mudou tudo. Muda pra quem quer. Não, e focar no seu, né? As pessoas gostam muito de levar pro lado de mas o mundo tá perdido. Mas o mundo tá quase acabando. Mas agora tá só modinha disso, estão usando a palavra de Deus de forma errada. E daí? Se tem gente sendo alcançada, se a palavra está sendo disseminada, e se tem gente sendo transformada, eu ia falar uma palavra, mas não vou. Não tem problema. Eu sempre brinco que onde tiver pessoas vai ter problema. É simples. Você não vai colocar a sua vida na mão de uma pessoa, você vai? Não. Você pode confiar, você pode testar, você pode, né, caminhar junto, Sim. fazer testes, mas você não vai colocar a sua vida. Então isso nunca vai acabar, né? O mundo só vai piorar, fato, só vai piorar. Né? Você tem que buscar uma maneira individual e, honestamente, eu sempre falo, sempre tem os sinais do que vai dar certo e do que vai dar errado. A gente fecha os olhos para muita coisa para depois ficar reclamando. A gente né? fecha os olhos também porque a gente quer ver, né? Porque a Exatamente, gente quer uma porque os certa sinais estão lá. resposta. Os sinais estão lá. Exato. né? Às vezes a gente... Já estão. A gente vê as coisas claras, mas você quer tanto aquela resposta, você fala assim, não, mas eu quero tanto isso daqui que eu vou ignorar aquilo ali que tá acontecendo e vou seguir aqui porque é o que eu quero. Aí depois quebra a cara e fala, nossa, eu não sabia, eu não tinha como, coitado de mim. Não E é tudo uma questão de perspectiva, né? Porque às vezes a pessoa que é pessimista, ela de fato acredita naquilo porque é o mundo dela, é a bolha que ela tá inserida. E eu tô inserida numa bolha diferente, uma bolha de prosperidade, uma bolha de abundância. Então, pra mim, eu me enxergo, a né? pessoa tá nesse meio. A vida dela não tá andando. Ela não tem resultado bom, ela não tá feliz, ela tá agoniada, ela tá com vários sinais. Que não tá Tudo legal. Que você põe em foco, Ela expande, né? procura sair daquilo. Ela não procura fazer algo diferente. Vamos falar para o público homem aqui agora. O cara às vezes não tá legal no relacionamento.
a vida, a conexão com Deus não tá massa, ele tá se sentindo um cara pra baixo, tá se sentindo vergonha de certas situações, no financeiro, de não sei o quê. O cara tá se sentindo mal. O que ele deveria fazer? Dar um passo pra uma mudança. Se ele tá ouvindo falar que tem um movimento, uma galera indo aí, tem uma galera voltando e falando que é coisa de outro mundo e que tá transformando, custa dar uma chance? Custa aí? Custa você ir lá ver de qual que é? Você ficar onde você tá hoje, já não vai mudar nada, já tá péssimo. Já tá ruim na relação com Deus, na vida, no financeiro, em tudo. Custa você dar uma oportunidade de ver? Porque se você for lá e não mudar nada mesmo, o que é impossível não mudar nada, mas se você for lá e não mudar nada, pronto, você tentou. Você foi lá, eu pelo menos fui. E com certeza muda algo. Independente As piadinhas que rolam. Ah, você vai lá dormir na mesma barraca com 2 homens, com não sei... Aí começa. Mas bando de moleque. A mesma... Por isso não Pra começar, um homem que fala uma coisa dessa, ele já tá se diminuindo. Mas Certo? não é, já não... Mas provavelmente é os mesmos carinhas que juntam um monte de homem, fica se agarrando em campo de futebol, que isso não é sobre futebol, entenda, desses movimentos, aí ele vai criticar quem? As outras pessoas que tá tentando buscar uma vida melhor. Sim. Entende? Na cara. Se fosse para ir, para fazer coisas além de espiritual, você acha que as outras pessoas que estão... É tudo irresponsável? Exato. Né? Olha, não sei se dá para ver. Não sei, onde que eu mostro isso aqui? 118.963. Aqui nessa câmera. 963. Isso aí, o tanto de gente já participou? Isso aqui, eu tô nesse número aqui. Eu acho que já tá 150 alguma coisa. Eu não posso trazer essa informação, porque Gente, toda pelo semana amor de Deus, acontece. não tem como não. Que loucura. Eu te garanto que tem sempre alguém que vai falar mal. Tem sempre alguém. É a mesma coisa de trabalho. 10 pessoas estão gostando do trabalho, sempre tem um lá no meio que não está gostando. O problema não é o trabalho. Amor ao próximo. O problema é a própria, Fazendo bem? Próximo. é a própria pessoa. Então, assim, é pegar esse número de pessoas que participaram, que fala bem do movimento, né? Aí um caso que dá errado, porque são pessoas, vão pegar uma única pessoa e julgar como se fosse. Não representa Mas sabe todo. por quê? A crítica, a palavra ruim, a difamação, isso dá like, isso dá view, isso o burburinho. Uhum. Eu sempre falo assim que não é que o mal, ele é maioria na sociedade. Uhum. Com certeza o bem é maioria, senão esse mundo já tinha explodido. Porém, as pessoas más, as línguas más, elas gritam mais alto, elas fazem barulho, elas fazem movimento, elas criticam, elas têm like, elas têm curtida. E aí é onde que parece que é muita gente pra pouca bondade. Porque o bom, você foi lá. Você teve resultado positivo na sua vida. Você tá vindo aqui, você tá abrindo o jogo com a gente, falando sobre, defendendo o movimento, porque te ajudou de alguma forma. Mas eu garanto que os 118 mil aí, muito mais gente positiva do que negativa. Com certeza. Porém, a pessoa teve... Aí também tem um pouco do... Não vou falar egoísmo, que eu acho que é pesado, mas tem um pouco do... Tá bom, resolvi pra mim, tô melhor, bola pra frente, bora viver. Consegue dar um testemunho pro vizinho que seja, pra pessoa do trabalho, pro irmão, boca pros fechada amigos. mata, né? Exato. Pros amigos que talvez vê algum amigo que nossa, cara, se você fosse ia melhorar também, porque eu tinha mais ou menos a mesma coisa que você e tal. Às vezes a pessoa, ela é tão egoísta que, não, eu melhorei, tô ótima, vou seguir minha vida e acabou. Então, as pessoas que vão, igual você falou, claro que vai ter gente que vai estar insatisfeita, não tem como, nem Jesus agradou a todo mundo, quem será o povo do Legendários? Mas assim, a maioria sai satisfeita, mas aquele que sai insatisfeito, ele começa a falar, fazer barulho, né? Aí tem mais 50 que nem foi, mas queria criticar algo, porque a vidinha tá muito tensa, e aí vai dar like nele, e aí aquilo vai sendo replicado. E virou uma barulheira que parece que é grande. O mundo, ele já é... As pessoas já são frágeis para a verdade. Essa é uma grande realidade. Você pode pegar uma página de notícia, na maioria dos casos, existe o red line que eles falam. A chamada lá em cima, o cara só lê a chamada, você lê a matéria todinha, tá falando quase o contrário daquilo ali. Às vezes é o contrário. O pessoal vai lá embaixo e começa a criticar. É verdade. Sem saber, eu falo, ou não sabem ler, normalmente eu já vou direto nos comentários, eu leio, já sei o que é isso aqui, só para ver, para você fazer um estudo de como que tá a nossa... Comportamento, né? Aí você quer o quê? São pessoas... Aí sai mestre, doutores e tudo que você pensar. É a mesma questão, voltando para a questão imigratória aqui, existe tanto advogado de imigração aqui, eu estou falando falsos, né? Que você fica olhando e fala, gente, mas não tem lógica de uma pessoa acreditar num indivíduo desse aí. A pessoa me liga pedindo opinião, eu falo assim, posso ser honesto com você? Pode.
desliga o seu celular, sai de grupo de WhatsApp, você está se machucando, você está ficando doente por uma coisa que nem é verdade. Ainda mais nessa fase, né? Agora, 99% das coisas que a gente se preocupa é só seu vizinho que nunca construiu nada, que nem é formado, que nunca nem viu e tá repetindo o que outro mequetrefe falou. Então, Não, e o pior Exatamente. assim, primeiro que os nossos medos, 90% não vai nem acontecer. Nossas preocupações, ansiedades, não vai acontecer, não tem como virar realidade. E outro é tanta informação falsa, mas as pessoas, é o que você tá falando da headline. A pessoa não entende que o que dá clique é falar que batida no Quick Trip prende não sei o que, tantos imigrantes. Todo mundo vai clicar e vai começar a falar. Mas agora, se eu falar lá assim, não, saiu uma nova regra da imigração, uma coisa mais assim, ninguém vai ler seu texto. Não Porque vai. o que dá o clique, como é que chama aquele negócio? visualização. Não, tem uma Monetização. palavrinha. Não, tem uma palavrinha que é tipo chiquezinha assim do povo falar hype. disso. Hype. É o hype. O hype. É o Quem hype. que leva o hype? Não, você tá demais, hein? Tá demais. Eu Que vejo leva o hype muito, eu vejo muito, porque eu gosto muito de pegar os exemplos das coisas que tá dando errado para mim não fazer. Aí, ó. Isso é importante, aprender Sim. com o erro Eu dos olho e outros. falo, eu não quero ir por esse caminho aqui. Eu olho assim, peraí, nós estamos perdidos, a sociedade tá bem complicada. Então, peraí, eu vou por esse caminho aqui. Pelo menos vou pela minha convicção errando, mas não vou seguir essa linha de pensamento aqui. Então, eu sempre desde criança, eu gosto de notícia, de jornal. Parei de assistir jornal, não perco meu tempo. Eu já sei o que é do jornal. Pego a notícia, Eu nem sei ela quando. perde o valor ali, parece que é 2 dias. Ela perde o valor, pode vir todas as verdades, não tem importância mais. Acabou. Porque é o exato. E na nossa Entendeu? vida mesmo não influencia tanto, cara. Não, o jornal em si eu não gosto. Eu gosto de saber notícias. Não, notícia é sim. diferente de Notícia jornal. sim. Eu não Eu assisto tô falando daquele jornal falado e Jornal tal. famoso aí de boa Tem, noite. É. Isso. Aham. É porque a minha mãe assiste aquilo e ela me liga desesperada A direto. minha assim, também. ó. Caraca. Nossa, minha Todas filha, as mães, não diria não pra sei o você. quê. Eu falo, querida, escuta, eu tô vivendo aqui. Eu tô aqui, tô te falando, não tá acontecendo nada do jeito que tá sendo retratado aí. Porque é o que a gente tá falando. O que dá visualização, que as pessoas comentam, o que vai dar bafafá e todo mundo vai gostar de ver, é a desgraça. Sendo bem sincero, é isso que as pessoas gostam de ver. É um sendo criticado, alguém sendo preso, alguém sendo maltratado. É isso que as pessoas gostam. E ponto. Notícia boa, coisa boa, não dá tem, view não na tem. mídia. Não tem visualização. Agora, canal de notícias. Eu sempre falo para as pessoas: quem fala, eu não assisto mais jornal, concordo 100%. Mas você tem que estar antenado. Não, Aí eu não tô quer sempre dizer vendo. que a gente não vai. É porque eu tenho muita gente que não assiste mais jornal. Eu cortei também quando eu vim embora. Uhum. Mas daí a não ver notícias do Brasil, do mundo e de tudo, é burrice. Porque aí também Burrice, você fica exatamente. totalmente desantenado de tudo que tá acontecendo. Lembra que Não, eu a te passo notícia é nos canais e necessária, tal? ainda que seja uma página ali, outra ali, que há Meu jornal verdades, né? confiável, Que- né? e você Papel. saber filtrar, tem muita coisa Não, importante. mas ele também é Eu tô manipulado. zoando. Tá. Achei que você falava ler mesmo. Mas é manipulado também, não faz isso não. Mas é canais mesmo. Tipo assim, o que você acredita, quais são os seus valores, procura canais, veículos que Sim. trabalhem de acordo com aquilo. Independente, vai ter dia que vai falar coisa que você não concorda, mas você tá lá pra ver notícia. Sim. Você citou que o divórcio foi um dos momentos, assim, que mudou bastante a sua vida, né? E te transformou muito, e que desistir nunca foi uma opção. Mesmo nesse momento aí, tudo. O que esse episódio te ensinou sobre fé, resiliência? Imagina você tá. Eu fiquei 11 anos casado. Imagina você tá lutando por algo que você acredita, que você não quer desistir porque é um mandamento, a gente sabe que é, né? Nenhum casal vai querer, né, para separar. Mas em situações que não dá também, e, enfim, né? Então, eu tenho uma filha, né? E a minha filha, ela nunca ficou longe de casa, nem na época, nem de mim, nem da mãe dela. Eu acho que houve uma única vez que a mãe dela foi pro Brasil e eu tinha um evento e a gente tem uma pessoa de confiança que cuidou. Acho que foi uma noite, alguma coisa ali. Então, assim, eu sabia o que seria o certo para ela. Queira ou não queira, é um desvio. Você tá indo aqui, né? Agora mudou tudo. A sua filha provavelmente vai conviver com outro pai no futuro, provavelmente, né? Não sou casado ainda, mas me casarei, provavelmente terei filhos, enfim, né? Se não for, tá tudo bem também. Mas é isso. Então, muda tudo. Você tá indo aqui, de repente você tem que reorganizar tudo sem a certeza de nada. É como começar agora do zero tudo, né? Entra financeiro, você tem um plano A2 e começa, né? A gente estava indo muito bem com finanças e tudo mais. Então, assim, você olha aqui e fala, peraí. E talvez seja uma coisa da gente mesmo, né? Pelo fato de você não estar bem, você não consegue ver nem o exterior também. Aí você olha e fala assim, não, mas agora eu tenho os meus amigos. Aí, às vezes você tenta conectar ali e tal, e você percebe que não é bem assim também, que as pessoas lá têm uma vida. Tá todo mundo cuidando das suas próprias vidas, né? Aí a hora que você olha e fala assim, não, peraí, agora eu tô só.
Agora eu tenho que pensar em algo aqui, eu tenho que aprender algo. Para mim foi a segunda etapa. Vir para cá foi uma, de começar a aprender tudo, né? Vem o idioma, vem o trabalho, vem tudo, né? E agora tem mais essa aqui. Detalhe, houve divisão na empresa na época, né? Tanto é que eu fundei outra empresa. A gente estava investindo num projeto bem grande na época e parou também. Não parou, no caso, na divisão, enfim. E pandemia. Nossa, Nossa, tudo junto. Tudo junto. Então você faz parte daquela porcentagem dos casais que divorciaram na pandemia. Talvez não seja a pandemia a causa, mas sim. Não, sim, mas na Estava dentro. pandemia, né? Então você olha assim, não querendo murmurar, mas já murmurando na época, você fala assim, peraí, Deus, ainda falta mais alguma coisa acontecer aqui? Agora... Não, porque na hora que pergunta só piorar... Não, sim, mas piora, de fato, piora e é um aprendizado, é que eu sempre falo, eu não faço mais essas perguntas, mas você passa pela sua cabeça no momento, né? Você olha e fala, não, tô só, tipo assim, eu pensei que eu tinha amigos, mas peraí, cadê o povo? Sumiu tudo, né? E isso aqui é uma coisa que não é nem uma questão de julgamento, mas quando você é casado, talvez alguém passou por isso, não sei, tem pessoas divorciadas aqui, mas enfim, que você tem um ciclo de amizade, a mulher, por ser mulher, as pessoas acabam dando um apoio maior. Não concordo, não. Não concordo e tá tudo bem, né? Não, e tá tudo bem. Eu falo que quando separa, os amigos, eles escolhem. Mas assim, Sim. eles se dividem, na real. Sim. Se divide os casais. E aí eu volto o ponto. Mas aí eu volto o ponto. Talvez eu tenha enxergado de uma maneira diferente. A única coisa é que eu não tenho pendência com ninguém, não acuso ninguém. Eu tô falando que foi uma sensação do momento. Sua, né? Né? Sim. Tanto é que hoje eu tô bem resolvido em todos os aspectos, inclusive para ter muitos amigos e para não ter amigos. Porque não tem coisa melhor quando você aprende a lidar com uma situação. Quando você entende que você não está tão só assim, agora você, pelo menos você tem sua companhia agora, né? E aí você começa a retomar, você percebe sim que tem muitas pessoas boas e tudo mais. Olha, você já não se preocupa mais. Você falando dessa divisão, amizades e tal. Quando eu separei, eu separei também com o pai do meu filho e tal. Quando eu separei, a gente tinha uma turma de amigo muito grande. E era sempre de casa cheia, aquela loucura, né? Quando eu separei, houve essa divisão, né? Uns ficam mais próximos, outros vão pra lá. Aí já não tem mais aqueles rolês em grupo, porque não combina, né? Tá tudo certo. Só que aí chegou um momento que eu comecei a estar mais só. Aquilo que era uma casa cheia se tornou uma casa mais vazia e tal. E aí foi um momento foi o meu maior momento de conexão comigo mesma e com Deus. De não depender de ter amigos na casa pra estar feliz. De não depender de ter sempre alguém ali por perto pra estar bem. Porque parece que quando a gente tem grupo de amigas, isso vai tornando meio que uma dependência. Tipo, assim, todo final de semana os amigos têm que vir. Ou a gente vai e faz não sei o quê. E aí, você entende? E eu acho que, no fundo, até é Deus que mexe nessas coisinhas pra te mostrar que ou você fica dependente totalmente dele e aprende que você não precisa de mais nada, o que vier é lucro, ou ele vai estar sempre fazendo jeito pra te fazer aprovar disso. Porque eu nunca tinha, sabe? Tipo assim, sempre acabava o relacionamento, ou entrava em outro, arrumava as amizades, ficava sempre lotado de gente em casa e tal. Aí eu tive essa experiência, eu falei, cara, é o meu melhor momento de aprender que eu tenho que gostar da minha companhia. Eu tenho que estar feliz em casa, eu tenho que estar bem só ouvindo uma música na minha casa, tranquilo, uma sexta-feira à noite, um sábado, um domingo, uma segunda, todos os dias tem que ser iguais. Não pode ter essa oscilação. Só queria fazer esse comentário mesmo. Não, porque sim. Quando você falou, eu fui pensando, falei, cara, Deus é doido mesmo. São situações que acontecem. É onde você tem que se reinventar. Né? Eu tinha meio que essa coisa de amizades, eu achava que o mundo era tudo muito perfeito. Eu sempre brinco e falo, minha vida começou a ter problema depois dos 35, né? Porque até então parece que nada acontecia de anormal. Eu achava tudo muito fácil de resolver. Então, hoje, até coloquei em algum lugar, né, que eu gosto muito de ficar só, de verdade. Eu já não tem mais aquela coisa assim, e tem muita gente, sai de vez em quando e tudo mais, mas assim, às vezes entre sair ou ficar sozinho, eu prefiro estar só, fazendo o que eu gosto de fazer. Entendeu? E o que você gosta de fazer? Não precisa nada. Nada. Não, eu amo fazer nada. Eu sou aquele tipo de pessoa que às vezes eu faço vários nadas, mas fazendo alguma coisa. Às vezes começo uma coisa, não concluo e vou fazendo alguma coisa ali. Às vezes faço comida. Ontem passei a tarde cortando a minha grama lá no fundo do quintal, organizando umas bagunças lá. Não devendo nada pra ninguém, né? Entende? Você tá na sua casa e fala, não vou fazer nada aqui. Quando você já Tô de boa. faz, igual você falou, faz isso. uma coisinha, não quer que mais. Agora não, vou ali, vou fazer. Tô afim mais. Vou tomar um vinho agora. Fica tranquilo. Sobre isso. E, enfim, você acaba, né? Não é vendo o mundo de outra maneira em si, né? Então isso foi muito dolorido. Não tenho problema em falar isso, entendeu? Tem pessoas que negam e tal, né? Eu acho que eu desconheço uma pessoa que passa por um processo de um divórcio que realmente, né?
Não sentiu dor, né? nada. Não sente. Quase Né? não faz. Desconheço. Tem que ser muito forte, mas eu não acredito, Não, sinceramente. falso, porque todo mundo sente algo. Ou Não falso. tem como você sair. Porque Nem que relacionamento... seja dor pela rotina. Porque um relacionamento pra acabar, assim, às vezes ele acaba sem sentimento, tudo, mas tinha aquela rotina, tinha aquela Tem a convivência. rotina. Tem algo que vai te Isso serve diferente. para outras coisas, até no seu trabalho, por exemplo. Seu trabalho, meu trabalho é muito chato, eu tô chato. O dia que você sai, alguma coisa te falta, você vai falar, nossa, mas aquele dia lá teve um momento legal e tal. E por aí vai. Então, eu tive que reinventar isso aí, né? Por um lado, você se torna um pouco, eu não vou falar frio, mas mais confiante, né? Uhum. E talvez isso, se você não souber administrar, isso pode te gerar problemas futuros também. Porém, né, a gente está sempre se reinventando, sempre buscando algo melhor. E o caminho é Deus, não tem outra, né? Não tem outro, né? Você nunca vai estar só quando você sabe da sua identidade ali. Você não vai estar só. Sim. Esse é o comentário que eu trouxe. Tipo assim, cara, quando você tá na sua casa ali, você entende. Deus tá aqui comigo o tempo todo, é só Ele que eu preciso. O que vier extra é um plus, é um agrado. Mas você tem que estar bem com a sua própria companhia e com a presença de Deus, digamos assim. Senão você vai sempre se sentir vazio. Sabe uma coisa que me fez pensar sobre isso? E eu penso isso muito. Você nasceu só, né? Claro, tinha seu pai, sua mãe ali e tal, enfim. Nasceu só. Você vai chegar um momento na sua vida que você vai estar só de novo. Seus filhos vão embora. Alguns nem vai vir frequentemente, às vezes mora no outro país igual eu. Aí tem uma mãe que não gosta de avião e muito menos de barco. Como que ela vai vir? Não vem. Eu tenho que ir, né? Ou você é casado, uma hora alguém vai primeiro. E aí, se você não está preparado, né? Você já prestou atenção que a maioria dos casais, quando estão bem velhinhos, quando um vai, o outro acaba morrendo também? Sim. Uhum. Talvez É não verdade, soube lidar com a ausência ali. Mas né? Porque tipo, é só aquelas duas pessoas Entende? e por muitos anos. Muito. Aí um vai embora e fala, não, espera, tô aí também. Que vai ficar lá com aquelas gangas sozinho? Não, tô indo, tô indo. Você não vai. É. Ei. Jean, você se descreve como, entre aspas, né? Um palhaço quando o ambiente permite, tímido em uma terra desconhecida. Isso. Como que essa dualidade ela influencia a sua autenticidade, tanto nas redes quanto nos palcos aqui com a gente, nos ambientes que você tá? Eu trabalhei no Brasil, meu último trabalho, eu trabalhei no rádio lá. Uhum. Quando eu usava um estúdio, eu me sentia o cara, porque não tinha ninguém perto de mim. Ou quando alguém vinha até a mim, eu já sabia, igual vocês estão fazendo agora. Não, tô fazendo alguém aqui, né? Entrevistei alguns artistas no Brasil e tudo mais, né? O que acontece? Quando vinha até a mim, eu já sabia com quem que eu ia falar, tava tudo bem. Mas, por exemplo, se eu saísse e fosse falar com pessoas que eu não conhecia, e se eu falasse com a primeira pessoa, e eu lutei muito contra isso, hoje eu já brinco, né? Para mim, o meu mundo tinha acabado ali, parece que ninguém tinha me dado atenção, então eu já ficava mais retraído, até eu começar a me conectar para me virar um palhaço, pegar mais intimidade, surgir uma brincadeira, porque é sempre aquela coisa, igual eu falo, deu exemplo, você olha para o empresário e fala, não, esse cara tem uma linguagem totalmente diferente da minha, como que eu vou me aproximar ali? Eu tenho que buscar uma maneira. Então eu sempre pensava dessa maneira. Eu gosto de pessoas, mas eu tinha essa dificuldade de primeiro momento já chegar me abrindo. Agora, em casa, minha filha fala, papai, isso não é normal. Eu brinco com ela o tempo inteiro. Se eu tiver num grupo de amigos, e eu tenho muito essa separação. Vocês têm amigos também, sabem o que eu estou falando. Cada pessoa tem uma maneira diferente de brincar. Inclusive, tem pessoas que usam muito palavrão. Então, para você conviver com essas pessoas, o que, é que você tem que fazer? Você não precisa falar palavrão, mas você tem que sorrir numa hora que você não queria. Buscar outro tipo de brincadeira, se abrir de alguma maneira, entender que nem todo mundo é igual. Então é nesse sentido. Se eu estou, igual eu cheguei aqui, provavelmente daqui a pouco a gente vai estar brincando, vai estar conversando, tá de boa, mas se for o primeiro momento eu chegar assim, 20 pessoas desconhecidas, eu falo, não, peraí, calma, deixa eu analisar os... Mas aí você usa esse jeito palhaço, a brincadeira, pra meio que quebrar o gelo e se há uma interação? Uso. Foi a forma que você encontrou? Sim, uso. Fica mais fácil. Uso. Gosto de piada, gosto de... enfim. Eu conheço alguém assim. Ligada nos 220. E por fim, tem algum hobby ou hábito pouco conhecido que você tem, mas que você acha interessante compartilhar? Alguma coisa que você gosta de fazer? Bom, pouco conhecido, não sei, assim, claro, a gente tem rede social hoje, né, quem tá ali tá vendo o que você tá fazendo, mas eu curto essas, a gente fala corrida de obstáculos, né, gosto de corrida de rua. Mandei pra ela esses dias, vamos ver se a gente aguenta um negócio desse. Eu prefiro a de obstáculo, é muito mais... A de obstáculo é aquela no barro. Aquela... bem legal. É aquela lá. Agora. Inclusive, o que me motivou a ir pros Legendários, porque até então eu vi vídeos passando, né,
E nem tinha, eu acho que nos Estados Unidos ainda, que é um movimento que veio da Guatemala. Então eu vi os vídeos e olhei e falei, nossa, que legal, é mais uma, porque fica aparecendo para você na medida que você vai. Mas você abriu uma vez. Exatamente. Não, para mim chega toda hora. Por exemplo, tem outra que aparece tipo os legendários de americanos, né? Só que assim, um estilo bem pesado dos caras lá, né? Eu falei, uma hora eu vou lá, mas eu falei, será que eu... Tem aqui também? Tipo, Não é legendários. Não é legendários, mas é um movimento parecido. É Aham. parecido, mas são os americanos que fazem, Parece, né? mas, Então mas aparece para mim. pelo que você viu, agora é só curiosidade mesmo. Você acha que é uma conexão com Deus? Não assim? é espiritual, é espiritual. Perfeito. É espiritual, Me espiritual. dá o nome. Não, mas é para homens também isso. Sim, É, pra mas homens, sim. Tô caçando homens Na Flórida. que, Deixa eu americanos. procurar o movimento, eu mando sim. É um movimento espiritual. Você conhece? Ah, top. É um movimento muito bom, né? Aí eu me perdi aqui volta aqui. Então, por isso que eu conheci os legendários, mas eu não sabia que era espiritual, porque eu vi só os vídeos, né? Aí depois que eu fui, eu falei, não, peraí. Eu falei, não, peraí. Se os legendários tem a parte física, mas ainda tem o espiritual, então é melhor ainda dos que eu faço, né? Mas esse que eu vou, eu curto, né? Muitos obstáculos. Por exemplo, a gente vai na 20 de setembro. É esse. 20 de setembro. Aí, ó, a gente Dá. vai É junto. esse. Ah, não, Não, tem em Atlanta, tem um que é em Atlanta. Não, Não Dallas, sei se é cidade 20 de Dallas, também. em Atlanta, na cidade de Dallas. Dallas. É Dallas, porque quando fala Dallas, pensa que é o coisa. Não, é aqui na cidade de Dallas aqui. Ele tem a de, sei lá, 3. 5K, Ela é 3K, mas tem as 6 mais. 6 mais é 25 obstáculos. Não, eu vou no mais de voo, só pra teste. Não, vai no de 25, dá certo. Vai dar certo. A gente Fui vai, nele. né? Vai, ele é muito bom, ele é muito bom. A gente tá organizando uma turminha Inclusive, pra se ir. você quiser ir, que tá assistindo a gente aqui da região. Fazer a turma logo todinha. Mano, É. que E legal, ajudar. lá você pode. A gente nunca fez time, porque sempre um não vai, mas você pode fazer o time e disputar dentro da categoria time. Ah, que legal. É igual a corrida. Eu participo muito de corrida de rua, que aí Uhum. assim, você pode juntar o time, fazer o time e Eu sempre faço assim, perder, coitada, da corrida. grupo, tô brincando. Ou você pode ir sozinho, tacar o pau e dar seu melhor. Então, isso eu gosto de fazer. Talvez não seja tão conhecido, mas eu curto fazer. É muito bom. É engraçado, é muito exercício físico, é muita coisa louca lá. Muita coisa. Eu já fiz. É isso, muita você tava gente. comigo, não. O quê? Não, você não foi. Eu agitei uma galera, foram umas 30 pessoas quando eu tava dando aula de jiu-jitsu. Eu agitei a galera toda, eu juntei 30 pessoas pra ir no de obstáculo, Aquele do barro? no do barro. Mas você foi? Claro. Ah, eu pensei que na hora você. Eu achei que era já foi. Eu já passei por essa situação. Tem gente que lógico que agita e na hora, né? Não, sai. aqui eu não sou Coca-Cola, não foi pressão, não. Aqui, ó. Jean, deixa eu te perguntar, tem algum ensinamento, assim, agora falando do Legendários mesmo, da sua experiência ali, porque eu acho que esse episódio vai ajudar muita gente a decidir, tipo assim, ir ou não ir, é legal, é essa questão, o que fazer. Mas assim, tem algum ensinamento, alguma experiência, alguma coisa que aconteceu ou com você lá dentro, ou depois que você saiu, que é algo que realmente, assim, destravou você, que você queria compartilhar com o público, que poderia ajudar outros caras a decidirem se vão, se não vão? Olha, eu sempre tenho aquela coisa que você sempre pode melhorar. Você pode falar, minha vida tá muito boa. E você vai descobrir que não tá tão boa assim. Mas se tiver, Dá vai pra ficar melhor ainda. A parte que me chocou, né, foi justamente ver o testemunho das outras pessoas. De eu entender que eu tô reclamando de uma situação e eu não tô falando que é errado, não. Todo mundo tem emocional. Aham. Por isso que a gente precisa. E é por isso que anda com as outras pessoas. Por isso que existe o movimento, por isso que existem outros movimentos para ajudar, né? E eu vejo pessoas ali que quando você olha, você fala, meu Deus do céu, essa pessoa tá totalmente destruída, com pensamento e tudo mais. Né? Não que ele seja pior do que você, mas é uma fase que a pessoa passando. Só de você ver isso, você fala assim, nossa, isso é muito de Deus esse negócio aqui. Você está num lugar onde todos se ajudam, onde as pessoas, e volta, o homem ele é retraído aqui fora. Lá, as pessoas não têm vergonha de falar sua dor. Sabe por quê? Eu te garanto que as pessoas não vão sair falando lá fora do amiguinho, da pessoa que ele conheceu. Porque existe uma questão de honra lá. Entende? Questão de honra. A pessoa não vai pegar o nome do outro e jogar lá na rua só porque ele estava no movimento para tirar vantagem em cima disso. Isso não existe, eu garanto que Tá não todo existe. mundo na mesma Então, mindset. todo mundo é impactado. Todo também, né, mundo, né? Todo mundo recebe. Então, assim, o que eu tenho para falar para as pessoas que, até para os críticos, vai depois, pelo menos tem assim, não vou usar palavras aqui,
mas pelo menos sabedoria para você voltar e falar assim, não, eu estava errado sobre o movimento, né? O movimento é exatamente isso aqui, foi bom, porque é impossível. Muitas pessoas tentaram desistir no meio do caminho, tentaram, né? E foram as pessoas que provavelmente que mais recebeu. Entende? O caso do pai, né? Com os filhos, né? Um outro rapaz lá e abandonou algumas práticas dele no caminho mesmo lá e tal. Entende? Então, assim, é um movimento, quando eu disse, eu falo a minha experiência, né? Talvez alguma coisa que eu falo não está de acordo com os organizadores, mas para mim é algo alinhado 100% com a ação de Deus. Que Eu legal. fiquei sabendo, posso estar errada, que no Legendários entra menino e sai homem feio, mentalmente falando. Porque eu acho que tem muito essa quebra lá, essa mudança de mentalidade. Pelo que eu ouvi falar, tá, gente? Sou mulher. Não tem aquela situação que você tá aqui, aí talvez passe meses ou anos, ou muitas vezes quando uma pessoa se converte, ele estava num mundo totalmente diferente, ele olha e fala assim, gente, eu estava vivendo uma vida totalmente ao contrário do que deveria ser. Disfuncional, talvez. Né? Talvez desonrando meus pais, desonrando minha... Ou às vezes a gente, até com os pais, né? Pegar um exemplo básico aqui, você fez uma parada que não foi legal lá com seu pai e com sua mãe, e lá na frente você fala, gente, eu era louco, onde que eu tava com a minha cabeça? Então eu acho que ajuda a cair, né? As vendas dos olhos ali. E detalhe, uma coisa eu sou honesto, nenhum evento muda a vida de uma pessoa. É a mesma coisa, eu acho que todo mundo aqui consome produto de coach, né? Todos aqui, eu acredito, né? Você vai no evento, você sai de lá. Nossa, agora eu fui lá sem nem R$1 no bolso, dólar, agora eu saio um multimilionário. Você pode ter saído de ideias. Isso. Ideias. Então você quer, cara, você já tem a base agora. O que você vai fazer com ela, aí já é um problema seu. Exato. É um problema seu. Mas eu desafio qualquer homem, né, que está passando por um momento difícil, está retraído, que está aí, muitas pessoas às vezes tá em casa pensando em fazer uma coisa besteira mesmo, morte, né? Eu desafio Antes aí. disso, dá a chance, né? Vai lá e experimenta. Vai lá. Você quer muito fazer isso? Calma, faz depois. Vai lá primeiro. Vai lá, né? Aí você não vai fazer. Nesse último a gente teve 2 casos de pessoas que estavam com pensamentos assim, né? Desejando. E lá teve esses 2 casos. Você imagina no mundo, você imagina quantas pessoas vai ter acesso ao conteúdo de vocês, né? Não sei quanto tempo fica gravado, se fica aí muitos Sempre. anos. Quando vocês quiserem, vai estar lá. Vai estar abençoando pessoas aí Sim. muito, né? Então, assim, não há nada melhor, talvez seria bom, né? As pessoas que fazem, participam de um movimento, gravar vídeo do seu celular e postar. Corrente, Porque vai né? estar Bem, ajudando outras pessoas. Né? Quem não compartilhar, quem for no Legendários e não compartilhar essa corrente, é 7 anos de azar. Nossa, Tá vendo? Igual o Orkut. Corre. Nada. Igual o Orkut, você lembra a coisa do Orkut? As correntes do Orkut? Brincadeira. Corre. Isso. Mas, ó, muito bom ter acesso a esse tipo de informação, né? Ver que, de fato, é algo que é transformador para uma pessoa que é séria, uma pessoa que participou, uma pessoa que foi, uma pessoa que foi transformada. E não o amigo que não foi, que ouviu falar, que viu um vídeo, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Que lê um comentário. É exatamente o que ele falou. Não é que você vai entrar lá e você vai sair uma nova pessoa. Mas lá você vai acessar coisas, ou acessar uma história, um depoimento, ou uma situação mesmo, uma experiência própria, que o que você decidir fazer com aquilo pode te transformar ou não. Não é que você vai entrar, igual você tá falando, você não senta numa mentoria e sai de lá bilionário só porque você sentou lá. Exatamente. Mas se você decidir usar aquele conhecimento para algo bom, com certeza, é a semente que é plantada. Exato. Que nem deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho. A gente fez um evento agora no último final de semana e eu não vi ninguém fazendo o que você fez. O palestrante deu uma sugestão de montar um plano de carreira, um plano de negócio dentro da empresa, né? Às vezes, muitas pessoas entram por um ouvido e saem pelo outro, aí não tem uma transformação porque não teve uma ação. Cara, eu olhei assim pro lado, a Sam já tava usando o chat GPT. Todinho durante a palestra. Durante a palestra, ela criou todo o plano de negócio, já imprimiu, já tem coisa Mas pra sabe por que fazer. eu fiz ali na hora? Isso é até legal contar mesmo. Porque eu já fui em outras palestras, já fui em outros eventos que mandaram fazer isso. Aí o que eu fazia, que eu acho que é o que as pessoas ainda fazem? Eu dava lista de fazeres, né? Eu só anotava, tipo assim, os pontos. Peguei um insight, Peguei um insight, Só que às vezes eu falei, que adianta eu pôr 10, 15 insights, que depois eu vou ficar com preguiça de olhar. Na hora que eu chegar em casa, eu não vou abrir meu bloco de notas mais. Vou estar na correria do dia a dia. Falei, que tal eu pegar esse insight e fazer agora? Mesmo que eu não escute o resto da palestra. Eu vou desenvolver um ponto da minha lista, desenvolver ele do começo ao fim e botar ele em prática. Porque se eu realizar uma coisa daquele evento inteiro, aquele evento já valeu pra mim.
É melhor do que eu pôr 20 pontos na minha lista e não realizar nenhum deles. Porque eu tenho um caderno lá em casa de uma mentoria que eu fui muito boa, incrível. Eu nunca mais abri o caderno. E o caderno tá cheio de insight. Ele tá em cima da minha mesa do meu office, já tem mais de ano. E eu nunca mais sentei. Parece que é até um trem. Eu não vou. Mas eu sei que eu tenho que sentar lá e colocar coisas em ação. E eu sei que eu vou ter mudança. Mas eu não fiz. Aí o erro é de quem? É de quem ensinou lá ou de quem não coloca em prática? Possivelmente um crítico, né? No caso, não é seu caso, mas a pessoa vai pegar e falar que não funcionou. Ah, não funcionou. Ai, Horrível, não, gastei funciona dinheiro, péssimo. caríssima aquela mentoria e não funcionou. É porque Exato. não colocou em prática. É porque não pôs em prática. Então é isso, meu povo. Gente, Muito obrigada, Jean. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que escutar sua agradeço. história. Passa rápido, você né? quer deixar um recado final? Se você quiser, fica à vontade. Nosso Bom, é todo seu. Eu quero só agradecer, né, pelo espaço. E é uma coisa assim, essas questões de, para quem está assistindo, não perder tempo na vida, né? É hora de se mover, buscar algo melhor, que seja no espiritual, que seja no trabalho, né? A gente vive numa sociedade muito de aparência, muito de internet, muito de like. Às vezes a pessoa não está vivendo uma vida real só porque está confiando em alguém que não tá sendo real também, né? Então, assim, a gente tem que ter fé, primeiramente fé, e depois se mover, né? Não ser acomodado. Tá com problema na família, tá com problema com Deus, busca, né? Busca. A gente não vai chegar ao nível de perfeição máximo, mas pelo menos você tem que lutar todos os dias, né? Sair do vitimismo. Muitas pessoas vivem no vitimismo, colocando culpa em tudo, no governo. Outras coisas eu acho que acaba, é o medo. Pessoas, medo de tudo, e o medo ele te impede de ir na esquina, né? Às vezes tá falando de notícias ali, para de ver, dependendo da situação. Ver coisas que faz sentido, mas não fica indo. A gente usa muito no rádio peão, né? Assim, de uma maneira mais, né? Um fala para outro, fala, vai passando. Sim. Né? Então é isso, Não, meu povo. Só mais uma que eu foi queria mal. falar. Tipo assim, só você tem o poder de mudar ou não sua vida. E aí, isso te conforta ou te deixa perturbado? Saber isso. Porque pra muita gente, pensar que é só ela que tem essa função, só ela pode fazer isso, deixa a pessoa Assustador. perturbada, é assustador. Agora, pra mim, pra você, eu acredito que pra gente que tá nessa caminhada de melhorar todo dia e assumir a responsabilidade de todas as coisas, é bom saber disso, porque é eu que devo levantar amanhã e mudar as coisas ou não. Sabe uma coisa que choca? É o poder da autorresponsabilidade quando você descobre isso. Que ainda tá dando tudo errado, você tem que olhar em você e falar assim, não, peraí, a culpa Sou eu. não é aí, a culpa é minha. Por as minhas escolhas que me trouxe até aqui. Isso dói, isso choca, mas você sabe exatamente o que você precisa fazer. Se move, Sim. né? Se move. E isso é transformador, né? Transformador. Mas é Você muito mais entendeu fácil pôr a culpa no coleguinha, na política, É muito mais nos fácil. programas, em tudo. Foi o exemplo que eu falei, nada vai mudar se você não mudar. O que vai mudar, Quando eu mudo, Tudo muda. tudo. tudo muda. É a frase nossa aqui. Quando eu mudo, tudo muda. Mas é isso, Jean. Muito obrigada, viu? Muito que obrigada agradeço. pelo seu tempo, Que ter agradeço. aberto sua história aqui com a gente. E quem tá assistindo faz o quê, Sam? Desce o dedo aonde? Ó, vou te falar. Tá vendo esse coraçãozinho aí? Você deve gostar muito. Não, é o joinha dedo no YouTube, né? Tô achando todo Instagram, desculpa. Vai lá, ó. Clica no like. Manda esse vídeo somente para os 100 amigos mais próximos. Gente, não é muito, por favor. Vocês têm quantos amigos na rede social? 5 mil, 10 mil, 15 mil famosos? Só pra 100. Eu quero só 100. Cada um manda só pra 100 e manda em todos os grupos da sua família também. E pra aquele amigo, tô falando amigo no masculino mesmo, porque é pra aquele amigo que precisa ver esse episódio, se ele tá na dúvida, se ele vai, se ele não vai, se ele deveria, é pra ele, não é? Manda lá, deixa ele tirar a própria conclusão, tá bom? É isso aí, gente. Gente, muito obrigada. Se inscreve no obrigada ao canal, deixa convidado. seu comentário e nos vemos na próxima semana. Ó, e segue a gente lá no Instagram. Beijo!